Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Também encontrará essa passagem em Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20, e Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 15. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Nota de rodapé 1. Jesus saiu da casa de Simão e André, em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, versículo 14. E dirigiu-se às margens do mar da Galileia, chamado também de o Grande Lago. O hebreu não tinha apreço pelo mar, pois as antigas crenças semíticas diziam que a profundidade, abismo, personificava o poder do mal que combatia contra Deus. Para Israel, entretanto, Deus era o criador do mar e seu controlador, fazendo que o mar coopere para o bem da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 9, Gênesis 49, 25, Êxodo capítulo 14, capítulo 15, Deuteronômio capítulo 33, versículo 13, Salmo 104, versículo 7 a 9, Salmo 148, versículo 7, Mateus capítulo 14, versículo 25 ao versículo 33, Atos capítulo 4, versículo 24. O triunfo final de Deus será acompanhado pelo desaparecimento total do mar. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A expressão parábola vem do original grego paraboles, que significa paraboles, que significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação, estudo e tirar um ensinamento. Em nossa língua, a parábola é uma figura de linguagem que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por uma analogia derivada da experiência cotidiana. Com essa parábola, conhecida como do semeador, Jesus inicia o primeiro grupo de histórias didáticas sobre o reino de Deus, registradas em Mateus. Os evangelhos sinóticos contêm cerca de 30 parábolas. O Evangelho segundo João não apresenta parábolas, mas emprega outras figuras de linguagem. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra coisa caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O propósito das parábolas. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Nota de rodapé 2. A expressão original grega aqui traduzida por mistérios refere-se a revelações especiais a que somente os devotos, crentes consagrados a Jesus Cristo têm acesso. O versículo 12 anuncia um princípio básico do mundo espiritual. Quem aceita a palavra de Deus com humildade e reverência receberá muitas outras bênçãos do Senhor, mas aos arrogantes e incrédulos,
até a parcela de fé e bênçãos que lhes foi concedida será retirada. Veja os exemplos do filho pródigo, Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao 24. E o que aconteceu com o faraó do Egito, depois de ter feito pouco caso do aviso de Moisés. Êxodo capítulo 8, versículo 1 ao 32, Êxodo capítulo 9, do versículo 1 ao 12. As coisas de Deus não fazem sentido para aqueles dotados apenas de crítica racional. Precisam ser iluminados em sua compreensão espiritual, e isso é dom de Deus. Romanos capítulo 5, do versículo 15, versículo 16, 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16, Efésios 2, 8. Os versos 14 e 15 são copiados, palavra por palavra, da Septuaginta. Isaías capítulo 6, versículo 9, versículo 10, que descreve o chamado do profeta Isaías, a mensagem que deveria pregar e o estado de calamidade espiritual do povo, como no tempo de Isaías. Assim também na época de Cristo, os judeus fechariam os olhos à verdade. Marcos capítulo 4, versículo 12. Jesus e sua igreja são as últimas grandes luzes a brilhar neste mundo para todo aquele que quiser abrir os olhos. Efésios capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Pois a quem tem, mais lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por meio de parábolas, porque, vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. Posto que o coração deste povo é de pedra, e de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se, e sejam por mim curados. Mas abençoados são os olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus explica essa parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, o diabo, e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo e, quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. O trigo e o joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Nota de rodapé 3.
O propósito dessa parábola é revelar o método por meio do qual Deus está agindo no mundo durante a tempo do Evangelho das Boas Novas de Cristo. Jesus raramente interpretava suas histórias enigmáticas, parábolas. E isso porque sabia que todas as pessoas que verdadeiramente amavam a Deus entenderiam sua mensagem. Mas, para que nada faltasse aos discípulos, ele explica algumas delas. Versículo 18 ao versículo 23, versículo 36 ao versículo 43. O joio é uma erva daninha, também chamado de cisânia ou centeio falso, que enquanto está crescendo é muito semelhante ao trigo. Apenas quando as espigas se formam é que é possível fazer uma distinção correta. A farinha de trigo feita com a mistura deste centeio falso é venenosa. A semente de mostarda era a menor semente que os agricultores da Palestina na época de Cristo costumavam semear. Em condições favoráveis, essas plantas, no original grego, lachanon, podiam alcançar cerca de 3 metros de altura. Jesus aproveita essa ilustração de árvore para lembrar as Escrituras. Ezequiel capítulo 17, versículo 23. Ezequiel capítulo 31, versículo 5. Salmo 104, versículo 12. Daniel capítulo 4, versículo 12, versículo 21. Em Ezequiel capítulo 17, por exemplo, a árvore é o novo Israel. Mas em Ezequiel capítulo 41 e Daniel capítulo 4, a árvore representa os impérios dos gentios, Assíria e Babilônia, região onde se situa o Iraque hoje. Dessa maneira, a parábola antecipa o desenvolvimento da Igreja de Cristo. Entretanto, as aves, versículo 19, como figura do maligno, completam o quadro da Igreja. Completa o quadro da Igreja visível na terra em sua apostasia, tempos de frieza espiritual da Igreja, e revelam aos discípulos que o reino de Deus, tendo um início tão humilde quanto a menor das sementes, se expandiria até atingir domínio mundial, envolvendo pessoas de todas as nações. Daniel capítulo 2, do versículo 35 ao 45. Daniel capítulo 7, versículo 27. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Nas Escrituras, o fenômeno quase sempre é um símbolo de algo perverso e impuro. Nesta parábola, entretanto, significa crescimento, progresso. A expressão uma medida vem do hebraico seá, no original grego sata, e corresponde a cerca de 6 litros, ou seja, assim como o bom fermento se alastra pela massa, dessa mesma maneira, o reino de Deus envolve a alma da pessoa que recebe o Espírito Santo e vai moldando seu caráter à imagem de Cristo. 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 15. No versículo 35, a citação bíblica vem de Salmos 78, versículo 2 a 3, sendo que a primeira parte é tirada da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, e a segunda parte do hebraico. Mateus interpreta esse texto como mais uma profecia sobre Jesus Cristo. A palavra filhos nesse contexto e no original, a palavra filhos nesse contexto, a palavra filhos neste contexto e no original significa aqueles que pertencem, aqueles que pertencem. No versículo 41, há uma alusão ao texto hebraico, Sofonias capítulo 1, versículo 3, sendo que a palavra grega anomian, traduzida algumas vezes por iniquidade e aqui por mal, também significa ilegalidade. A expressão consumação do século
como aparece em algumas versões aqui traduzida por final desta era, como base a tradução dos melhores originais, nos quais a palavra grega éon significa mais propriamente um período de tempo marcante na história da humanidade, ou seja, uma era, literalmente finalização do éon, ou do período que vai do nascimento de Cristo à sua volta triunfante. Mateus, capítulo 24, capítulo 25, Marcos, capítulo 13. A expressão fornalha ardente, mencionada muitas vezes nos textos apocalípticos, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 14, ocorre mais de 5 vezes em Mateus capítulo. Ocorre mais de 5 vezes em Mateus capítulo 8, 12, Mateus 13, 50, Mateus 22, 13, Mateus 24, 51, Mateus 25, 30. E em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Não compete à Igreja de Jesus Cristo arrogar-se o direito de julgar e condenar pessoas antes do juízo, a grande colheita. Essa parábola não se aplica às questões da disciplina comunitária que é tratada em Mateus capítulo 18, mas sim da necessária e inevitável convivência que deve haver entre cristãos e descrentes enquanto estiverem neste mundo, até a segunda vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Não devemos nos preocupar em destruir o joio, mas em levar a todos a palavra da graça salvadora de Jesus Cristo, e assim brilharemos por toda a eternidade. Daniel capítulo 12, versículo 3. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro juntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O grão de mostarda, outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final dessa era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão o seu reino. Eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço,
e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os juízos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O tesouro escondido, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, varre, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. A pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E, assim que encontra uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Os bons e os maus peixes. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie e, quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final dessa era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes. O mestre é um pai de família. Então lhes perguntou Jesus: entendes todas essas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nota de rodapé 4. Depois que os judeus blasfemaram contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, do versículo 24 ao 30, e começaram a tramar seu assassinato, Mateus capítulo 12, versículo 14, Jesus passa a revelar aspectos mais profundos sobre o reino de Deus, apenas aos seus discípulos, preparando-os para continuar sua obra. O termo grego gramateus, escriba, significa escrivão ou letrado. Poucos sabiam ler e escrever naquela época e lugar. Os escribas eram responsáveis por copiar e arquivar as leis e tradições judaicas, e assim se tornaram mestres, doutores e advogados. Lucas capítulo 5, versículo 21. Pois não havia distinção entre a lei de Deus e a dos homens. A sinagoga era a principal instituição religiosa judaica daqueles dias e podia ser estabelecida em qualquer cidade com mais de 10 judeus casados. Teve origem no exílio e servia de local onde os judeus podiam estudar as Escrituras e adorar a Deus. Jesus, como também Paulo, Atos capítulo 13, versículo 15, Atos 14, 1, Atos 17, 2, Atos 18, 4. Aproveitou o costume judaico de convidar mestres visitantes para pregar nas sinagogas locais e lhes anunciou a chegada do reino de Deus, o Evangelho de Cristo. No original grego, a palavra aqui traduzida por carpinteiro é a mesma usada para identificar o trabalho do pedreiro. Jesus, como o filho mais velho da família, era o principal ajudante do pai nos trabalhos com madeira e alvenaria, ofício que desempenhou para cooperar com o sustento da família após a morte do seu pai terreno José, seu pai adotivo. Marcos capítulo 6, versículo 3, Lucas capítulo 8, versículo 19. O profeta não é honrado pelos seus. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar os povos na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde vem tanta sabedoria e esses poderes de realizar
para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Nota de rodapé 5. Existe uma clara correlação entre a fé e a realização dos milagres de Jesus em Mateus 8, 10, 13, Mateus 9, 2, 22, 28, 29. A arrogância dos teólogos e líderes religiosos e a presunção dos que pensavam conhecer a Jesus desde criança fizeram com que eles perdessem maravilhosa oportunidade de receber as preciosas revelações e bênçãos do Messias, o Filho de Deus em pessoa, Jesus Cristo.